E aí, turma, tudo beleza? Na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre separação de misturas. Mas para a gente dar uma recapitulada, dar uma lembrada e também uma introdução no nosso conteúdo, para a gente ter um pouco de base, a gente vai dar uma lembrada sobre o que são misturas. Misturas são combinações de duas ou mais substâncias. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, lá na cozinha da sua casa, quando a sua mãe vai fazer um bolo, ela usa o trigo, ela usa o ovo, ela usa o óleo, ela usa o leite, o açúcar, se for o caso de um bolo doce, e essas substâncias todas juntas, elas formam uma mistura, e essa mistura ela vai se transformar no bolo. Lá na obra, os pedreiros eles usam o cimento, usam a brita, a areia, misturam tudo, essas substâncias formam uma mistura, e futuramente elas vão virar concreto. Quando secar, elas vão virar concreto. E existem dois tipos de misturas. A gente tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Tá, mas o que são esses tipos de mistura? A gente já vai ver aqui no nosso próximo slide. As misturas homogêneas são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias em uma mistura. Tá, professora, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que visualmente você consegue ver apenas uma coisa. Por exemplo, temos exemplos de misturas homogêneas, a água com açúcar. Quando você adiciona açúcar na água e o dissolve, você consegue ver alguma coisa além da água? Não, você só saberia que teria açúcar ali se você experimentasse. A água, né, a água que a gente bebe, ela possui alguns minerais, mas esses minerais também a gente não consegue visualizar. A gente vê apenas a água. Tá. Outro exemplo é a água e o álcool. Se você mistura água e álcool, você também não consegue visualizar mais de uma coisa. Você visualiza ali só que, por exemplo, tem a água. Você só vai saber que tem água com álcool se você cheirar ou se você provar. Na ciência, isso é muito perigoso, você cheirar líquidos ou substâncias. Por quê? Porque muitas das vezes, por exemplo, o álcool ele parece água, mas ele não é água. A amônia parece água, mas não é água. Então isso pode causar possíveis acidentes, né? Então é recomendado vocês não cheirarem nada se vocês não souberem de fato o que é aquilo. As misturas heterogêneas. Nesse tipo de mistura, observa-se a presença de duas ou mais substâncias numa mistura e é possível diferenciar seus componentes. Então, nesse tipo de mistura, você consegue ver duas ou três ou mais fases, né? Você consegue visualizar que ali tem duas coisas. Temos como exemplo de misturas heterogêneas a água e o óleo. Água e óleo, se você colocar a água no óleo, ou óleo na água, tanto faz, vocês vão perceber que eles não se misturam e ficam duas fases, duas coisas. Vocês conseguem observar quando vocês misturam esses dois componentes, essas duas substâncias, que elas não se misturam e vocês conseguem visualizar as duas coisas que tem dentro daquele recipiente. Tá, água e areia. A areia, ela não dissolve na água. Então, se você colocar areia dentro do copo de água e mexer, não vai ser como o açúcar que dissolveu. A areia vai continuar ali e você vai conseguir perceber essas duas fases da água. Já no lixo doméstico, que é também um tipo de mistura heterogênea, lá você consegue perceber tudo que tem. Você vê o resto de comida, você vê garrafas, vidro, plástico, papel. Então lá é uma mistura heterogênea com várias fases. Dependendo de quantas coisas você consegue observar, é o tanto de fases que tem nesse tipo de mistura. Tá, então um exemplo de mistura heterogênea, como eu falei para vocês, é a água e o óleo. Vocês conseguem diferenciar o óleo da água. Vocês veem que eles não se misturam, porque a densidade ela é bem diferente. Depois de a gente recapitular os tipos de misturas, né? A gente vai ver agora os tipos de separação de misturas. Como que a gente consegue separar essas misturas que a gente encontra no nosso dia a dia? Eu trouxe aqui para vocês as principais, a que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente vê mais com frequência. Temos tipos de separação de misturas. Temos a catação, a filtração, a ventilação, a levigação, decantação e centrifugação. Agora a gente vai ver o que cada uma delas abrange, como que cada uma delas é feita e com que tipo de substância, que tipo de misturas se encaixa em cada uma delas.
A catação é um método rudimentar baseado na diferença de tamanho e aspecto das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Utilizam as mãos ou pinças na separação desses componentes. Então, quando alguém vai lá na cozinha para catar o feijão, por exemplo, ali é a separação dos grãos que estão bons dos grãos que estão ruins. Então, esse ato de catar é muito rudimentar, como fala aqui no conceito que eu trouxe para vocês no slide. É muito rudimentar, já existe há vários anos. Vocês vão ver que esse ato de catar já é muito utilizado. Vocês veem bastante no dia a dia de vocês. Catar arroz também, catar feijão, catar arroz, catar milho. Então, é a separação dos sólidos, com duas misturas sólidas. Bem, e a filtração? A filtração consiste em passar a mistura por uma superfície porosa, que é o filtro, que deixa passar o componente líquido ou gasoso, retendo apenas parte sólida da mistura. Então, temos como exemplo quando sua mãe vai passar café, quando a pessoa vai passar café lá na sua casa. Uma das características principais desse método de separação é o filtro, a utilização de filtro. E ele é utilizado para separar um sólido de um líquido. Então, quando você tiver um sólido e um líquido que você quiser separar, você pode utilizar esse filtro para estar separando esse líquido desse sólido. Agora a gente vai ver sobre a ventilação. Consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar que arrasta o componente mais leve. Então, a ventilação, quando mandam pelar o arroz, né? Aqui no campo a gente manda muito pelar arroz da roça, é colocado o arroz junto com as escolhas, né? Que é assim que a gente chama aqui culturalmente, regionalmente é assim que a gente chama. Tá, então o ato de você colocar em uma vasilha, em qualquer vasilha, e você jogar o arroz para cima, aquele vento ele vai expulsar as cascas, né? Ele vai jogar para fora as cascas e vai ficar somente o arroz, que é o mais pesado. Como diz aqui, essa corrente de ar ela arrasta o componente mais leve. E esse componente mais leve, nesse caso, é a casquinha do arroz. A decantação consiste em deixar a mistura em repouso até que o componente mais denso, que é o mais pesado, se deposite no fundo do recipiente. Temos como exemplo água e areia. Quando você mistura água e areia, a areia fica ali rondando, 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 rondando. Mas se você deixa aquela água ali em um certo local em repouso, você vai ver que aquela areia ela vai assentar no fundo do recipiente, né? Depois que acalma, depois que você para de mexer e deixa ela ali descansando um pouco, em repouso, você vai ver que aquela areia ela vai assentar no fundo daquele recipiente. Então, assim que ocorre o processo de decantação, você vai separar um líquido de um sólido, depois de você ter misturado, e você vai esperar ele repousar no fundo do recipiente. Depois você pode tirar a parte líquida para outro recipiente, como está mostrando aqui no nosso exemplo. Temos também água, óleo e areia. Se você misturar esses três, vai parecer que eles estão misturando, até vai dar aquela falsa enganada. Mas se você deixar ele em repouso, você vai ver que todos ficam separados novamente. A areia vai para baixo, o óleo vai para cima e a água fica bem no meio. Centrifugação. Esse método ele é muito utilizado em laboratórios. Quando você tira o seu sangue, a gente vai ver um pouquinho do exemplo mais lá na frente. Consiste em colocar a mistura em um aparelho chamado centrífuga, é muito utilizada a centrífuga, então uma peculiaridade, uma característica, eu posso dizer, não é nem uma peculiaridade, uma característica desse método de separação é a utilização da centrífuga, né? Que acelera a decantação usando a força da centrífuga. Então vamos lá, o que é uma centrífuga? É esse aqui onde você coloca esses tubozinhos de ensaio. Quando você retira o sangue, lá no laboratório que você vai, você tira o sangue e ele é colocado nesse tubo. E esse tubo ele é colocado numa centrífuga. Para quê? Para ocorrer a separação do soro que tem lá no seu sangue, dos seus glóbulos, realmente do sangue, dessa parte vermelha que você consegue observar aqui no slide. Então, antes era tudo misturado, né? Tudo misturado, o soro e o líquido.
e o seu sangue, os glóbulos do seu sangue. Depois, essas células do seu sangue, elas vão ficar embaixo e esse soro ficar na parte de cima. Então, aí ocorre também uma decantação, mas através da centrífuga, que é para acelerar essa decantação. Bom, pessoal, esses foram alguns dos nossos métodos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu vou disponibilizar para vocês uma atividade no grupo, tá? Vou mandar lá a atividade em PDF para vocês copiarem e responderem no caderno, porque é muito importante que a gente vai utilizar para a nossa avaliação e também é qualitativa. Eu também vou utilizar para poder avaliar vocês, para ver o que vocês aprenderam. E também, se surgir alguma dúvida, vocês podem mandar no grupo que eu vou estar lá olhando tudo para poder tirar a dúvida de vocês, tá bom? Pois, obrigada, até a próxima!